Dia 16 de agosto, estamos na semana que avança sobre a lua nova de Leão. E eu ouvi amigos dizerem que os tempos estão muito rápidos, né? As coisas estão acontecendo de uma forma muito acelerada. E só chama a atenção de vocês que eu estou avisando isso desde o começo do ano, né? Então, é uma semana onde a gente vai pegar todo aquele potencial, né, desse estéreo que se forma em Leão. Hoje a gente tem Sol, Júpiter e Mercúrio em Leão, né? Inclusive, ontem, sábado e hoje, Mercúrio e Júpiter em conjunção. Isso é muito interessante, né? E muito positivo, principalmente para quem tem algo a dizer, algo a mostrar, algo para apresentar, né? Lembrando que o signo de Leão fala sobre essa nossa capacidade de se colocar no mundo, né? E apresentar autenticidade, coragem, né? E presença de espírito, né? Então, o mundo pode estar conflitos podem estar acontecendo, mas você tem a capacidade de estar presente, né? E funcionando como um indivíduo que toma suas próprias decisões. Mas, né, a gente, dentro de todo esse processo, a gente vai se deparar com momentos onde muitas vezes as nossas emoções vão, né, de certa forma, nos prender, nos bloquear, né? Não deixar com que a gente avance com todo esse potencial, né? Então, o que se forma essa semana é que a Lua crescente em Escorpião, né, pode destravar, né, esses medos, esses bloqueios que muitas vezes a gente se coloca. O que vai crescer nessa Lua crescente em Escorpião, né? A nossa capacidade de se reinventar, né? De se transformar, né? E fazer as coisas acontecerem, né? Mesmo em cenários difíceis, né? O que é interessante dessa lua crescente em Escorpião, que ela conversa com, né, a alunação de Leão através dessa, né, dessa capacidade de se transformar. Mas ela conversa com com a próxima alunação, que é Virgem, também trazendo um potencial de cura, né? Porque Virgem vai focar na melhoria, nessa vontade de tornar-se melhor, né? Então, se você consegue ver talvez situações ou possibilidades de melhoria, né, também pode ser trabalhada nessa lua crescente em Escorpião. E a própria cura, né, porque Virgem tem uma ligação com, né, com esse processo de cuidar também, né, de trabalhar pelo outro, né. Então, essa lua crescente em Escorpião, né, ali que acontece no dia 20, né, ali próximo da meia-noite, ela vai falar também sobre a nossa capacidade de resiliência, né, porque o signo Escorpião é o signo fixo, né, do elemento água, né, então ele fala diretamente sobre as nossas emoções. Então, como que a gente consegue vivenciar essas emoções mesmo em cenários, né, em cenários conturbados, né, desafiadores. Então, a gente precisa entender, né, o que é a tal da pulsão de morte, né, ou a necessidade de transformação, né. E aí, tem um exemplo que a gente usa, que é bastante interessante, né, se a gente, uma reflexão
que é legal de fazer é que quando você pensa, por que que a gente morre, né? Por que que a gente... o que acontece que faz com que a gente morra, né? E aí a gente pode imaginar que a gente só morre, né? Porque o nosso corpo, as nossas células, elas perdem a capacidade de se transformar, né? Porque se elas tivessem a mesma capacidade de se transformar que elas tinham quando você era jovem, né? Você não morreria, né? Então, se essas células tivessem a mesma capacidade de consumir energia de quando você, né, é ali adolescente, né, e está vivenciando várias situações novas, a gente não envelheceria, né, a gente não ficaria mais próximo dessa grande transformação que é a morte, né. E aqui eu não vou nem entrar no fato de que a consciência, né, não morre, né? Assim, a fonte da consciência não morre, né? Mas se a gente só pensar na nossa vida, no período que a gente vive, e se a gente fosse capaz inclusive isso é o que a ciência busca no momento, né? Sempre buscou, mas hoje em dia isso está muito mais em foco, né? Se a gente conseguisse fazer com que as nossas células tivessem a mesma capacidade, né, de viver ou se transformar de quando a gente é jovem, a gente não morreria, né? Então, isso também nos faz pensar numa situação de que o quanto é importante a gente ser capaz, né, de transformar, né, a nossa forma de ser, né? E o signo Escorpião é um signo, mas já falei, né, do elemento água, muitas vezes ele vivencia essas emoções é, de uma forma, né, impactante, traumatizante, né? Então, o que é importante é que a gente consiga caminhar por essas transformações, né, se transformando perpetuamente, ou seja, sendo capaz de mudar, né? Mas para isso a gente precisa desenvolver desapego, desenvolver a nossa capacidade de encarar o mundo de uma forma diferente, de olhar situações como possibilidades de aprendizado, né, e não apenas vivenciar os traumas, né, vivenciar as situações onde a gente acaba perdendo, né. Perder também tem a ver com isso, também tem a ver com perder também é uma forma de, né, um processo que induz a essa necessidade de que algo morra na gente para que renasça outro, né? Todas as histórias de herói, a mitologia, toda essa nova mitologia que a gente faz, né, nos livros, né, de heróis, de contos, todas essas histórias têm um momento, né, a própria jornada do herói tem um momento onde o herói precisa matar algo dentro dele para que ele renasça, né, e ele consiga superar um perigo, um desafio, né, uma situação de que o eu, né, presente dele não consegue passar. Só apenas o eu novo, né, o eu transformado consegue passar. Então é disso que a gente está falando nessa semana, dessa alunação, essa lua crescente em Escorpião, está falando sobre a nossa capacidade de resiliência, né? É muito mais do que o processo de desistir, né? Mas é a capacidade de continuar, de mudar, né? Para continuar evoluindo, para continuar o caminho, né? Para conseguir
transladar, né, passar por esse desafio, né, de uma forma ainda presente, ainda consciente, né. Isso, como eu falei, de Escorpião é um signo fixo, então vai conversar diretamente com a lua, aquela lua nova em Leão, com a lua minguante em Touro, né? Vai conversar também diretamente com, né, com a lua cheia em Aquário, porque vai falar, na verdade, vai falar sobre a nossa vontade, né? Todas essas luas, todos esses signos, eles falam sobre a capacidade da nossa vontade, né? Em Aquário era a vontade de compartilhar, em Touro era a nossa capacidade, a nossa vontade de fazer, né? De construir, em Leão a nossa vontade de ser, né? E agora a nossa vontade de superar, né? A nossa vontade de passar pelos desafios, né? Não importa o tamanho que eles tenham, né? Não importa o tamanho que eles possuem. Então, acho que essa lua é muito proveitosa, né? Para que a gente possa imaginar de que forma, né? E aonde a gente tem que fazer essa transformação, né? Não desistir, né? Mas entender o que é necessário mudar para continuar, né? Não perder, mas saber se desapegar daquilo que talvez não sirva mais, né? Então é uma lua que vai falar, ela é uma lua crescente que vai falar diretamente sobre resiliência, né? Sobre a nossa capacidade de continuar. Hoje a Lua está passando, né, pelo signo de Libra, inclusive esse final de semana todo a Lua ficou em conjunção com Vênus em Libra, né, então enfatizou muito, né, o feminino, muito a capacidade de se relacionar, né, de se comunicar, de se preocupar com o outro. E essa conjunção forma aquele grande triângulo, né, grande trígono com Urano em Gêmeos e Plutão em Aquário, né? Também essa conjunção faz um sextil ali com os signos, né, com o signo de Leão, ou seja, com os planetas que estão no signo de Leão, no caso Júpiter, Mercúrio, o Sol já está ali no finalzinho de Leão, né, mas apoia, né, esses planetas em Libra, apoiam os planetas que estão em Leão. Como eu disse semana passada, né, a agência de marketing trabalhando por você, né? Porque Libra vai falar sobre a nossa aparência, né? Sobre a forma com que você mostra, né, para o mundo, a beleza que você mostra para o mundo. E Leão vai falar, né, sobre vai ser essa nossa capacidade de apresentar, de falar, né, de mostrar o nosso conteúdo, né? Então, é um momento aí de aparecer, um momento de se mostrar, né, mostrar que veio, né? Então, esse final de semana com a Lua em Libra, fazendo conjunção com Vênus, né, um ótimo final de semana para a gente pensar sobre a nossa forma de comunicação, né, e de viver momentos agradáveis aí com quem você gosta, né, com quem você tem um relacionamento, um diálogo, né, e tudo mais. Marte continua passando ali por Câncer, e vai fazer uma última revisão sobre as nossas inseguranças, né? Marte é a energia masculina, fala de coragem, força e atitude, mas passando pelo signo de Câncer, né? Muitas vezes vai levantar a nossa necessidade de autoproteção, né? Eu tenho falado que
tenho mostrado através do exemplo, né, e da simbologia, que caranguejo, câncer, é um animal que precisa de proteção, né? Ele se esconde na concha, quando ele sente perigo, ele corre de lado para se esconder. Então, câncer tem uma grande necessidade de proteção, né? De se sentir protegido, acolhido, né? Longe do perigo. E Marte representa exatamente o perigo, porque Marte representa ação, né? Se você enfrentar situações, enfrentar, né, os perigos, né? Então Marte em Câncer pode representar perigo, né, para quem é canceriano, porque vai pedir ação, vai pedir, né, que você enfrente os seus medos, e vai também falar sobre talvez mexer nas nossas inseguranças, né, exatamente nesses medos. E também, né, para alguém que tem um sol, uma lua, um ascendente em Câncer, também vai mostrar, né, vai fazer com que esse Câncer ele fique um pouco mais briguento, um pouco mais marrento, né? E aí pode surgir uma característica de Câncer que pouca gente fala, né, que é o passivo-agressivo, né? Aquele que não te enfrenta de frente, né, mas ele joga uma indireta, ele acaba usando as emoções, também é uma coisa que pode acontecer, usando as emoções, né, para fazer chantagem emocional. De certa forma, né, você pode usar as emoções, né, e se transformar agressivo, né. Isso vai conversar muito bem, né, tanto é porque Marte é o regente de Escorpião, né, é um dos regentes de Escorpião, então pode conversar de uma forma muito, muito próxima com essa lua crescente em Escorpião, né, então cuidado para não usar, né, as emoções e as emoções dos outros, né, fazer chantagem emocional, se colocar como vítima, tentar mexer com as emoções das pessoas, né? São coisas que essa combinação de Marte em Câncer, né? E também da Lua crescente Escorpião, né? Podem acabar te trazendo, entendeu? Então, cuidado, né? Porque destoa, né? É um momento muito harmônico, né? Para uma questão destoante, né? De você lidar com as emoções de uma forma negativa, né? Eu prefiro pensar que essa lua crescente Escorpião vai trazer para cada um a possibilidade de entender a sua resiliência, né? E não a nossa capacidade de fazer provocações, né, para os outros. Então acho que é isso. Eu acho que cada um sabe, né, cada um entende, né, a morte de uma forma, cada um entende esse processo de uma forma, mas e eu não vou tentar aqui passar o meu jeito, né, a minha fórmula, porque é impossível, mas eu acho que aquela ideia de que você precisa, para superar um desafio, você precisa se reinventar, né, se tornar diferente, né, entender o que você precisa melhorar, né, para sair do outro lado melhor. Eu acho que isso eu posso deixar aqui, né. Eu acho que
é a melhor forma de passar por esse processo de uma forma consciente, né? Então acho que é isso, né? Uma boa semana, uma boa lua crescente Escorpião. Um abraço, tchau.